Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de materiais e suas propriedades. E nessa aula vamos tratar sobre as propriedades ópticas dos materiais. O que acontece quando há incidência de luz na superfície dos materiais sólidos. Tá? Os sólidos possuem respostas à luz, a qual são a absorção, transmissão, reflexão e refração. Essa aula vai abordar a refração da luz. Primeiro, a gente precisa entender o que é a onda eletromagnética e depois o que é a luz. Tá? A onda eletromagnética ela é uma onda que oscila entre os campos elétrico e magnético que se propaga através do vácuo. E ela pode se propagar em qualquer meio também. E esse conjunto de oscilações eles possuem valores, que é o seu comprimento, que vai de uma extremidade até a outra mesma extremidade, que é o comprimento de onda, o campo magnético, que ela oscila de maneira transversal para o campo magnético e para o campo elétrico, e uma direção de propagação. Ela viaja na velocidade da luz quando se está no vácuo. Porém, a onda aqui ela está de forma contínua, né? Ela tem infinitos valores e tudo mais. Para a gente ter uma analogia na sua interação com a matéria, é mais interessante a gente tratar ela de um aspecto mais da física quântica, para facilitar a nossa compreensão do que ocorre nessa interação. Então, no âmbito mais da mecânica quântica, para facilitar a nossa compreensão, a luz visível é parte de um espectro de ondas eletromagnéticas ou radiação eletromagnética. O que é isso? Eu tenho um tamanho de onda, certo? Que eu coloquei aqui no comprimento. Aqui eu tenho um comprimento. O tamanho de onda vai caracterizar a frequência dela, ou seja, o tempo que ela demora para percorrer uma determinada distância. Então, esse comprimento aqui, se ele encurtar, a onda vai ter mais energia, tá? Que é através da constante de Planck que você deduz essa energia. A energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Se a gente esmiuçar aqui a equação, a gente chega que a energia também é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, que na verdade a frequência é dividido basicamente a frequência é igual à velocidade da luz dividido por lambda, tá? Então a gente tem essa equação. Se eu tenho uma onda menor, quanto menor a onda, menor o comprimento de onda, mais energia ela vai ter. O que é essa energia? Aqui é a energia em eletronvolts. Esse valor eletronvolt, o que é? É uma unidade que é expressa em joule, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. É uma energia muito pequena, muito pequena. E ela foi definida como a força necessária para romper um elétron em uma barreira de potencial de 1 volt. Então, eu tenho as ondas mais curtas, né? Que são de rádio AM, ondas curtas, TV, FM, radar, infravermelho, a luz visível, que fica nessa divisão aqui, que varia do comprimento de 700 nanômetros a 400 nanômetros. Depois, na sequência, ultravioleta, aqui você começa a ver que você já tem um pouco de energia. Aqui você tem muito pouco, desprezível a energia, e aqui você tem um índice já de energia maior, que vai chegando a 10 elevado a 4, 10 elevado a 6, que esses tipos de energia são raios X e raios gama. O que essa energia faz? O que acontece? Se ela passa num conjunto de átomos, quanto mais energia ela tem, mais fácil ela consegue remover os elétrons presos ao átomo. Então, se eu tenho raio X ou raio gama, a energia deles é tão forte dessa onda
que ela consegue desprender o elétron desse átomo. Lógico que esse átomo fica sem o elétron, aí ele tenta se reagrupar com outros, enfim. Esse é um fator que acontece quando uma onda de energia muito alta interage com a matéria. Aqui nesse outro gráfico a gente tem aqui uma informação do tamanho da onda. Tá vendo que ela está bem curta e ela vai tendendo a aumentar cada vez mais o seu comprimento. Perdão, diminuir o seu comprimento de onda. Vai ficando cada vez menor e vai ficando cada vez mais energético. Dentro das propriedades ópticas dos materiais, nós temos os materiais que refletem a luz. Né? O que acontece? Aqui é um fóton de luz, tá? Um pacotinho de energia com um determinado valor. Ele chega no elétron e o elétron absorve essa energia. Quando o elétron absorve essa energia, ele vai para um nível de condução na sua zona de condução do material. Quando o elétron vai para esse nível, ele fica um determinado tempo e volta. Quando ele volta, que é o chamado salto quântico, ele também libera energia. Então ele estava aqui, ele recebeu energia, ele foi para um estado mais energético. Quando ele voltou, ele liberou essa energia. E essa energia é o mesmo fóton, ou com uma perda bem pouca que foi incidente nesse elétron. Por isso que a gente vê as coisas e elas refletem a luz. Esse é um dos princípios. E quando a luz interage com sólidos, a interação da onda eletromagnética com os átomos ou íons ou elétrons são muito importantes. E o que ocorre? Ocorre a polarização eletrônica e a transição eletrônica. A polarização, o que significa? A onda, como já foi informado, ela tem momentos magnéticos e momentos de campo elétrico. Quando esse momento de campo elétrico passa por um átomo, eu tenho um átomo aqui que não passou uma onda de luz. E eu tenho aqui um que passou. O que acontece? A componente negativa da onda faz com que a nuvem eletrônica se desloque e o centro do átomo para um lado e a eletrosfera para o outro, tendo aqui um momento de dipolo. Então, aqui vamos supor que esteja passando uma parte negativa da onda, uma onda de luz. Então, aqui nessa região aqui mais ou menos, ela vai repelir a carga negativa que é o elétron e vai atrair a carga positiva que é o núcleo. Tá? Essa é a polarização que ocorre no material. E a transição eletrônica. O fóton incidente pega no elétron, o elétron recebe energia, ele vai para um nível mais estável de energia. Essa variação de energia significa a sua energia final menos a sua energia inicial. Os metais, eles tendem a serem opacos. Por quê? O que acontece? Quando eles recebem o elétron recebe uma excitação de uma fonte luminosa, o que acontece? Ele fica numa zona ocupada, uma zona desocupada. Então ele recebeu energia, ele estava nesse estado, ele recebeu energia, foi para cima do nível de Fermi e ficou lá. Então ele simplesmente absorveu essa energia e não a transmitiu, porque ali tinha espaços vagos. Então ele alcançou energia, recebeu energia, alcançou esse estado e ali ele pode ficar tranquilamente. Já os materiais que não são opacos, eles podem ser transparentes também, ou refletir a luz. O material transparente, que para a gente é o de interesse, porque é nele que vai ocorrer a refração da luz. Tá? Os não metais. Esse tipo de material absorve ou reflete muito pouco a luz. O que acontece? Na superfície, eu não tenho aquele fenômeno de reflexão que absorve a luz, depois o elétron excitou, depois o elétron perdeu a sua energia e mandou a luz em forma de energia. Não acontece isso. E nos materiais opacos o elétron recebeu energia,
passou para um nível vago e ali ficou também. A luz foi absorvida. Nesse tipo de material, a luz ela não é absorvida e nem refletida. Ela sofre uma refração. O que é esse fenômeno? Como a sua taxa de absorção ou uma reflexão é muito pouca, quando o fóton de luz passa pelo material, bom, é diferente desse tipo de material, temos os materiais que são transparentes. A luz consegue transpassar esse tipo de material, tá? Nesse slide já tem uma demonstração de como ocorre a refração. Bom, entre o ar e o meio material, a gente tem a propagação da luz, que é a onda eletromagnética. No ar, ela vai ter uma propagação. Nesse meio material, ela vai ter uma propagação diferente, porque a propagação da luz, ela é o resultado de uma equação onde se depende da permeabilidade e da permissividade do meio. Então, no vácuo ela vai ser uma e no vidro, ou é um material exemplo, ela vai ser outra. Tá? Então eu tenho aqui, ó, aqui é um meio, vamos supor que fosse o ar e aqui fosse o vidro. Então a luz vem nesse meio e quando ela entra aqui na interface, a difração ocorre na interface, porque o meio ali já mudou. Se o meio mudou, a permissividade do meio muda. A permeabilidade, como é uma constante que envolve os fenômenos magnéticos, ela é muito pouco. Então ela é considerada em torno de 1. Então ela fica meio que assim, de fora das equações, só para fins de análise. Então quando a luz bate no material, ela tem uma distorção na sua onda eletromagnética, consequentemente a sua velocidade é alterada. Se ela tem a velocidade alterada, a sua direção de propagação também é modificada. O quanto essa luz é modificada? Ela é modificada pelo parâmetro dessa equação aqui. O N, que é um índice de refração, que depende do comprimento de onda. Que nem o exemplo do prisma que eu vou mostrar mais adiante. Que ele vai ter uma junção de todas as ondas e quando ele chegar na interface do vidro do prisma, ele vai dissociar todas essas ondas em ondas distintas, tá? Então, a relação de quanto essa luz vai sofrer refração, ela depende da frequência, que é esse Vzinho aqui, que é o Ni, que vai determinar o quanto ela vai se refratar. A frequência também depende da permissividade e da permeabilidade, tá? Bom, daqui da substância que vai ser aplicada. Então, o N, que é o índice de refração, ele vai ser aproximadamente a raiz quadrada da permissividade do meio, tá? Esse R significa relativo ao meio que está sendo propagada essa luz. Então aqui, uma parte dessa luz é refletida, bem pouquinho, e a outra parte é transmitida. E essa transmissão, ela faz com que aconteça uma curvatura do índice de luz, da incidência de luz sobre o material. Então, com base nessa refração, ou seja, tem uma interface vidro e ar. Quando a luz chegar ali, ela vai sofrer uma refração, ela vai diminuir a velocidade, em virtude do meio. É possível projetar lentes. Então, eu tenho uma lente que ela muda a refração de todas os raios de luz, como essa aqui, por exemplo, que ela tem essa formação, que nessa formação de lente, ela é côncava, tá? Então, se eu tenho uma torção aqui, vai torcer um pouco aqui e vai torcer mais aqui, entendeu? Então, eu vou ter uma dispersão da luz. O que acontece com uma convexa? Quando a gente tem lá uma lupa ou uma lente de grau, a luz ela tá vindo toda retinha. Só que a curvatura da lente, do vidro, faz com que esses raios
essa componente da luz ela seja faça com que ela sofra a refração. E nisso elas vão se cruzar em um ponto focal aqui. E nisso, por isso que você pega uma lente e coloca assim na sua pele e você tem começa a aquecer essa região, que fica uma incidência de luz. Pode ver que ela fica bem mais clara também e tem uma quantidade de calor maior. Porque todos os raios foram desviados para o mesmo centro. Então por isso que acontece. E basicamente é esse o fenômeno da refração. Então a gente precisa da diferença entre os meios, né? E o quanto ela vai sofrer, o quanto ela vai ser refratada. E aqui a gente pode ver como que é aquela equação que o índice de curvatura da refração é em função da frequência. Aqui a gente tem o prisma, né? O que acontece? Eu venho com uma luz branca. A luz branca, ela nada mais é que a composição de todas as frequências. Então eu tenho a soma de todas, eu tenho uma luz branca. O que acontece? Elas, por mais que você não consiga ver, elas estão todas nesse meio aqui. Quando ela passa por um prisma, mudou o meio de propagação. Quando esse meio de propagação é alterado, ela vai sofrer a refração. E a refração nada mais é que uma dependência da frequência. Então, se eu tenho uma frequência menor, ela vai ter um tipo de curvatura, que nem o vermelho. O vermelho vai ter uma curvatura não tão grande. Já o violeta, que é uma frequência bem maior, ele vai ter uma curvatura diferente. Então, eu consigo diagnosticar todas as cores que tem na componente da luz branca. E a cada frequência diferente, ela vai ter uma torção diferente. Então, ao final aqui, mais para esse final, eu consigo diagnosticar e caracterizar esse fenômeno que é decorrente do tipo de frequência.